Hoje eu vou contar uma história triste. Eu vou te contar o passado da vampira Alice Cullen. E já corrigindo, seu nome não era Alice Cullen lá no passado, mas sim Mary Alice Brandon. Só informando que essa história foi retirada do livro oficial da própria autora, né, a Stephenie Meyer. O nome do livro é Guia Ilustrado da Saga Crepúsculo. Esse livro é muito difícil de se encontrar, mas aqui nos comentários tem um link do livro Sol da Meia-Noite, onde veremos todas as histórias através da perspectiva do vampiro Edward, que conta um pouco sobre a história de Alice Cullen. Então, clica aí depois e vamos pra história. Alice morava num lar de classe média com seu pai, sua mãe e sua irmãzinha Cynthia. Alice desde pequena ela era diferente. Seu pai trabalhava com joias e sua mãe era do lar. Ela cuidava de suas duas filhas enquanto seu pai viajava e ia a negócios. E saiba que Alice desde criança ela era diferente. Ela tinha o dom da vidência, porém não era tão claro como é hoje em dia. Antigamente ela tinha mais sensações. Ela sabia quando ia chover. Ela levava guarda-chuva e começava a chover e seus pais ficavam assim abismados, tipo, nossa, olha minha filha. No início seus pais achavam divertido, né? Sempre teve essas mini visões, essas sensações estranhas. Porém, gente, com o tempo, essas visões foram ficando cada vez mais claras e mais tensas. Ela previu a morte de sua mãe. Mas antes disso, saiba que ela sempre evitava usar seus dons, suas habilidades, porque ela já estava sendo taxada como a garota esquisita da cidade e sua mãe temia represálias, né, dos moradores, porque, gente, que estamos falando do século passado, então era normal acusar pessoas que eram diferentes de bruxas, né, de bruxaria. Então sua mãe temia, né, os dons de sua filha. Alice sempre evitou falar em público, falar suas visões em público, mas teve algumas situações bem intrigantes, onde ela tinha avisado para sua amiga que seu marido e sua família tinham certos probleminhas e ela não escutou, né? E quando depois ela descobriu aquilo, ela falou que Alice amaldiçoou a sua vida, coisa que não existia, né? Ela só viu através de suas visões. E também teve uma situação com o seu primo favorito. Ele queria ganhar vida fora, ele queria tentar a vida no oeste e Alice alertou, não vai, por favor, porque algo ruim pode acontecer. Ele não ouviu sua prima e acabou morrendo no acidente na estrada. E esses seus tios acabaram acusando Alice de bruxaria, de ter amaldiçoado o seu filho, o seu primo, gente. Foi algo absurdo. Ela só quis alertar, né? E depois disso, a Alice teve aquela visão com sua mãe, que eu falei no início. Ela viu sua mãe sendo morta na floresta por um homem e tentou alertar sua mãe. Ela falou pra sua mãe acreditou, né, na palavra de sua filha, porque ela conhece a Alice desde criança e sabe que sua filha tem essas visões. A mãe de Alice ficou alguns dias sem sair de casa e ficava trancada com as suas duas filhas e uma pistola na mão, cheia de medo, né, porque ela não queria ser morta. Até o momento em que o pai de Alice chega, ele ficou 2 dias fora e fala, como assim? O que tá acontecendo aqui? Porque ele viu a casa toda suja, sem comida, nem nada, e falou, gente, que absurdo é esse? E com o tempo ela voltou a viver a sua vida normal, a frequentar o seu círculo social e acabou esquecendo de levar sua pistola ao sair de casa. E foi aí, gente, que aconteceu. Em um determinado momento, Alice teve uma visão mais clara, ela conseguiu ver sua mãe sendo morta e correu para alertá-la, porém, era tarde demais. E sua mãe já havia morrido. E 6 meses depois, seu pai, o Sr. Brandon, casou-se novamente com uma mulher que era sua parceira de negócios, algo bem estranho, né? E ela odiava, e essa mulher odiava a Alice. Sempre tratava a pequena Cynthia com muito carinho e ignorava a Alice, tratava ela bem mal, né? Ela tinha ranço de sua madrasta, ela meio que confrontou seu pai falando sobre a morte de sua mãe, que era algo recente, e seu pai ficou meio que desconfiado de sua filha. Ela teve uma visão mais clara de seu pai pagando uma pessoa, gente, para matar sua mãe. Ela viu. Percebeu que era tarde demais, que havia confiado na pessoa errada. Foi aí que ela correu para a casa dos seus tios, né? Lembra dos seus tios que teve o filho morto, né? Onde acusou Alice. Ela correu para a casa deles, porém, eles soltaram os cachorros para Alice, porque eles não gostavam dela. Ela foi lá para a casa do xerife e ao chegar na casa do xerife, ela acaba se deparando com o seu pai, a sua madrasta. Eles acusam Alice de
transtorno, de estar lelé da cuca, de estar ficando maluca. Seu pai acaba colocando Alice no asilo. Gente, muito triste, muito triste. Seu pai é um canalha, eu odeio esse cara. Onde lá no asilo, Alice teve a cabeça raspada depois de um surto de febre. Ela acabou passando por tratamento de eletrochoque, gente. Foi algo muito tenso. Por isso que ela não lembra de seu passado, por conta desse tratamento de eletrochoque que ela passou. Aquela época era uma época muito difícil, porque eles não tinham medicamentos, né? Eles achavam que o tratamento de eletrochoque iria resolver os problemas daquelas pessoas naquela época. Era muito triste. Porém, ela acabou fazendo amizade com um zelador aí desse asilo, e esse zelador era um vampiro, porque esse zelador, ele sugava o sangue daquelas pessoas que estavam morrendo, né, que não tinha família, então era mais fácil pra ele, como um vampiro. Ele acabou fazendo uma amizade com Alice, ele acabou descobrindo os dons de Alice, ele ficou muito apegado a Alice, e sempre que possível, ele tentava evitar ao máximo que Alice passasse por aquele tratamento de eletrochoque, gente. Ele cuidou de Alice. Até o momento em que o vampiro James, vocês devem lembrar dessa história, já contei pra vocês. Até o momento em que o vampiro James, ele sente o sangue de Alice, porque o sangue de Alice cantava para James e foi atrás dela. E Alice teve a visão desse vampiro James indo atrás dela e cancelando o CPF dela. Ela iria de arrasta pra cima, gente. Ela fala pra esse zelador, né, o seu amigo vampiro, decide tirar Alice desse asilo, mas antes ele acaba mordendo Alice e leva ela pra um local bem escondido. E para atrasar James, ele volta lá para duelar com James, onde ele se depara com James e Victoria. Ele tenta ali duelar com os dois, porém ele não consegue vencer, né? Ele fica ali com Victoria, enquanto James vai atrás de Alice. Ele acaba encontrando ela lá no chão, agonizando, porque ela estava passando por todo aquele processo de transformação e já era tarde demais. Seu sangue já não era o mesmo. James já não era mais o cantante de Alice, porque ela havia se tornado uma vampira. Tá, onde ele pensa, vou deixar ela viver para que no futuro ela possa se tornar uma oponente à altura. James volta lá pra Victoria e acaba cancelando o CPF daquele zelador que transformou Alice em vampira. Infelizmente, o salvador de Alice acaba indo de arrasta pra cima. Essa é a história triste da nossa vampira querida Mary Allison Brandon. Ou melhor, Alice Cullen, né? Porque ela teve uma vida sofrida e felizmente ela não lembra do seu passado. Por isso que hoje em dia ela é uma pessoa feliz e plena, porque a bichinha sofreu. E aí, você sabia disso?